Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui, né, depois de um bom tempo para comentar sobre os nossos times, né? E hoje o Vitória joga hoje à noite contra o Juventude. É claro que amanhã eu trago aqui um comentário do que aconteceu no jogo, né? Na minha visão, como é que foi o jogo do Vitória contra o Juventude. Tomara que seja um jogo bom para o Vitória, positivo, né? Então o jogo é hoje à noite, 7 horas da noite, Alfredo Jaconi. E o Vitória tem mais uma oportunidade de mudar essa situação dele dentro do Campeonato Brasileiro. Vitória que passa a ser o último colocado na classificação, depois que o time do Cuiabá saiu, né, e assim incrivelmente bateu o Criciúma por 5-2. O time que não tinha feito gol em ninguém terminou fazendo 5 de uma vez só contra a equipe do Criciúma e jogando fora de casa. Então hoje é a vez do Vitória, né? É a vez do Vitória fazer a sua parte. É a vez do Vitória chegar dentro de campo, mostrar sua força, como a gente tem falado sempre, né? Vitória é um time de uma estrutura grandiosa, tem um estádio maravilhoso. Hoje o Vitória tem um centro de treinamento que não deve nada a nenhum time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Mas é claro que tudo isso, minha gente, ajuda. A gente fala sempre assim, eu no início do ano disse que o Vitória estava fisicamente preparado para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o chegar, chega. O difícil é se manter. E para se manter, minimamente você tem que ter um centro de treinamento, né, com campos de futebol, com a sua bela academia, com toda a sua infraestrutura. E o Vitória tem hoje acima do nível do que se pede no futebol brasileiro. Mas ajuda, mas não é o mais importante. O mais importante é você ter um time de futebol, né? Jogadores de qualidade para disputar essa competição. E não é fácil. É uma competição muito difícil. A gente já vinha falando isso há muito tempo, porque estamos no futebol há muitos anos, né? São praticamente aí 45 anos de futebol e a gente tem visto muita coisa. E essa situação, tanto de um lado quanto do outro, Bahia e Vitória, a gente acompanhou durante praticamente nossa vida. É uma vida dedicada ao futebol. E estava na cara, e a gente estava analisando ali, quando o Vitória disputou a Série B, disputou esse ano o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, que o Vitória não estava preparado a nível de material humano, de jogador de futebol, para disputar, né, Campeonato Brasileiro, para se manter pelo menos. Então, foi muito mal feita, né, a contratação do Vitória, a busca de jogadores. Vitória contratou jogadores de um nível realmente muito baixo, jogadores já cansados, jogadores já sem nenhum tesão para o futebol. E é lamentável a gente chegar num momento como esse e ver o Vitória, né, tantas rodadas, o Vitória não consegue ganhar uma partida. Nesses últimos 2 jogos, o Vitória enfrentou dentro de casa o Atlético de Goiás, né, e terminou perdendo dentro de casa. Aí sai para enfrentar o Cuiabá. Não que o Cuiabá seja um time ruim, mas vivendo um momento ruim, que a gente até destacou, né? Olha, o Cuiabá não entrou ainda no Campeonato Brasileiro, mas é um time que nos últimos 5 jogos, contando Sul-Americana e a Copa que ele disputou lá, a Copa Verde lá, ele tinha ganho 4 partidas, não tinha vencido no Brasileiro. Chegou agora, saiu e terminou vencendo a equipe do Criciúma. E outra, o Cuiabá, queira ou não, tem jogadores experimentados nessa divisão da competição. Do ano passado, né, vinha se mantendo o Cuiabá esses últimos 2 anos ali no meio, né, da tabela do Campeonato Brasileiro. Então hoje é a vez do Vitória começar a sair. Se é que o Vitória quer alguma coisa, eu sei que o torcedor espera muito chegar o meio do ano, né, dia 10 de julho, para que a diretoria possa contratar. 2 detalhes sobre isso. O primeiro detalhe sobre essa questão. Daqui para lá faltam 8 rodadas ainda. 8 jogos, é muita coisa para uma competição dessa. Já? O Vitória vai ter que jogar com esse time que está aí, com esse elenco que está aí. Então o técnico tem que se virar, criar um modelo de jogo com esse elenco que está aí. Não adianta reclamar, torcedor. Que botou 3 volantes, que botou 5 meio de campo. Não adianta reclamar. O Vitória não pode se dar o luxo de entrar com 4 atacantes para chegar lá e tomar goleada. Aí o técnico está certo. Porque você tem que saber das suas limitações. Então o técnico vai ter que ajustar ali um time, principalmente jogando fora de casa. Aqui no Barradão não.
Aqui no Barradão você pode colocar um sistema mais ofensivo, porque a torcida empurra, você ganha, né, energia no campo com o que vem da arquibancada, mas fora de casa, então você tem que armar um time competitivo, é claro, mas um time marcador, um time que não deixa o adversário jogar, não tomar gol primeiro, para depois tentar fazer os gols. O segundo ponto é o seguinte: a diretoria do Vitória vai conseguir achar os jogadores? Primeiro, tem dinheiro para isso, né? Primeiro ponto é ter dinheiro, e o que se fala é que o Vitória não tem tanto dinheiro para fazer contratações no meio do ano, mas vamos lá que tenha. E os jogadores, o Vitória vai achar onde? Aí você pergunta, torcedor, o jogador tal, tá bom, eu tô com dinheiro para contratar esse jogador, ele vai querer vir para o Vitória, que está jogando na zona de rebaixamento? Precisa saber se esse atleta vai querer vir. E vai ser um bom jogador, porque o bom jogador, os grandes times, aqueles que estão lá na frente, vão querer buscar. Então, essa é a situação que o Vitória se encontra hoje no cenário nacional. Isso era para ter sido feito antes, tá? Se criou muito ânimo de que o time estava bem, né? E a gente avisou muito, né, que o Vitória acertou a jogar contra o Bahia. Isso era um perigo, porque um clássico como esse, gente, não se mede para um futuro, porque pode ser Bahia, Vitória, pode ser Fortaleza, Ceará, pode ser Fla-Flu, é diferente, é uma competição e um jogo, não é? Então ali os jogadores se transformam, existe uma guerra íntima de querer ganhar do maior rival, do adversário. Então você não pode medir aquilo que é para uma competição de 38 rodadas, por exemplo, da primeira divisão, num clássico como esse. E o Vitória realmente botou o Bahia no bolso, acertou a jogar contra o Bahia. E aí agora a gente está vendo que esse elenco do Vitória não era um elenco preparado totalmente para disputar a primeira divisão da competição. Mas eu já vi muita coisa mudar no futebol, sabe? Já vi muita mudança. Às vezes você pega um ou dois jogadores, bota no time, dá um encaixe. Não que eu esteja dizendo aqui que esse elenco do Vitória tem esses jogadores, mas pode dar uma mudada. Mudança que eu falo é de você não ganhar um jogo dentro do campeonato. De repente você pode perder 2, ganhar 1. Você pode perder 2, ganhar 2, né? Mas não você ficar perdendo o tempo inteiro e conseguir 2 empates, como foi a história do Vitória até aqui na primeira divisão. Então o Vitória, mesmo com os desfalques que tem para hoje, tem que ser um time competitivo dentro de campo, né? O Juventude é um time difícil, os 3 jogos que fez dentro de casa, ganhou 2, né? E empatou 1, ganhou do Corinthians, do Atlético de Goiás, e empatou com o Atlético do Paraná. Então a campanha é boa do Atlético de Goiás, jogando dentro do Atlético o quê? Do Juventude jogando dentro de casa, mas o Vitória tem que dar a sua vida aos jogadores dentro de campo para tentar mudar essa situação, e é isso que a gente espera. Amanhã a gente traz aqui, tomara que seja falando da vitória do Vitória, né, nesse jogo aqui no canal, tá bom, minha gente? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e boa sorte.